A nossa diva americana, diretamente de Washington. Que honra ter você no nosso All News nesses 5 anos. Bom dia, Mari. Que alegria estar aqui com vocês nos 5 anos do programa maravilhoso. E eu, daqui uma semana, completo 1 ano no UOL. 1 ano, Então, tá vendo? meu primeiro ano, meu primeiro aniversário. Passou rápido, passou bem rápido, assim. E assim, isso é uma das coisas que mais me encantou ao chegar aqui no UOL, a quantidade. Quando eu vi, eu que venho do rádio, né, e a gente tinha eu tinha os meus colunistas na Rádio CBN, quando eu chego no UOL, eu falei assim, mas tem tudo isso de colunista, eu posso acionar todo mundo? E aí foi muito engraçado, porque os chefes começaram, fala! E aí eu comecei o contato com todos eles. Eles sabem, eu vou mandando mensagem, eles falam, é o canto da sereia. Você entra ao vivo comigo? Você participa comigo? E a Mari, eu falo, Mari, você vem? E ela, eu vou, com você eu vou. E eu tenho uma alegria gigante de poder contar com a sabedoria, com o conhecimento e com as apurações de vocês nesses 5 anos, vocês que constroem esse programa e abrindo a mente, a minha e a da nossa audiência. Eu acho lindo demais isso que vocês fazem. Agora vamos trabalhar. Eu quero saber dessa reunião, Lula e Trump, o que vai dar essa história? Que reunião foi essa marcada? O que a gente pode esperar disso? Pois é, Fabiola, eu assistindo vocês aqui nos bastidores, né, falando sobre esse momento aí de uma fraqueza política evidente do Lula, né, com essa derrota histórica, como bem notou o Josias aí na semana passada em relação ao Messias, mas também uma derrota não menor em relação aos vetos do PL da dosimetria, quer dizer, uma dupla derrota pública, né, um momento grave para o governo Lula, que, enfim, também patina nos números aí na candidatura pré-presidencial, né? A gente vê aí um empate técnico com o Flávio Bolsonaro, candidato da direita, e enquanto isso acontecia, se desenhava uma surpresa também ia se costurando nos bastidores. Eu consegui rastrear que pelo menos desde quinta-feira o Departamento de Estado já estava trabalhando com a possibilidade da visita do Lula, uma visita relâmpago, né? Organizada de modo relâmpago aqui para Washington, para cumprir finalmente aquela agenda que a gente vinha falando ali desde março, que deveria ter acontecido e nunca se concretizou, de que Trump e Lula se encontrem no Salão Oval. Então, neste momento de fragilidade do Lula, seria até uma maneira de obter talvez uma agenda positiva, de expressar aí uma imagem de estadista, daquele que é capaz de conversar com os mais diferentes setores, que é capaz de sentar com Trump e obter concessões ou não. Enfim, tudo isso é o que o governo especula, né, sobre as possibilidades de Lula para essa visita, Fabiola, que oficialmente ainda não foi confirmada pela Casa Branca. Tivemos ontem um vazamento dessa informação que partiu do Planalto, que deixou inclusive os diplomatas brasileiros muito preocupados, porque se trata de uma descortesia em relação ao anfitrião, que é quem deve anunciar o convite, né? E até o momento, enfim, conversei com a Casa Branca ontem o dia inteiro, mais uma vez hoje, e eles até esse momento não confirmaram. Não deve mudar, deve ser de fato na quinta-feira. É uma coisa inusual, Fabiola, que tenhamos um encontro entre 2 presidentes marcado para daqui 48 horas e que ainda sequer tenha sido confirmado oficialmente, publicamente, pelos 2 lados, mas é mais uma vez, enfim, mais um traço incomum neste momento da política dos Estados Unidos com Donald Trump e também do Brasil, né? Esse novo formato de política em que os vazamentos substituem aí as confirmações oficiais, em que o fato é quase inacessível, né? Muitas vezes. Portanto, então, o que temos é isso, Fabiola. O presidente Lula deve desembarcar aqui amanhã, já em Washington, e deve ter essa agenda no Salão Oval na quinta-feira, e os detalhes ainda seguem sendo escondidos. A gente sabe que com certeza eles vão tratar de segurança pública, o tema da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, que aliás foi furo nosso, que a gente trouxe aqui também nesse 1 ano, vale lembrar aqui no aniversário, isso vai estar na mesa com toda certeza, é uma intenção do governo Trump, enfim, de fazê-lo, e o Lula deve atuar aí também para dizer que as parcerias podem acontecer em relação
relação ao combate ao crime organizado por outras vias. Talvez, inclusive, com o lançamento, Fabiola, de uma equipe conjunta, binacional, de investigadores, alguma coisa que possa também vir ao público e que o público consiga entender, mais do que uma iniciativa, digamos assim, mais opaca da Receita Federal para conter sonegação ou lavagem de dinheiro, enfim, algo que o público consiga entender. Agora, ainda incipiente e incerto o que deve acontecer de fato nessa conversa, Fabiola. Mari. Desculpa. Mari, você... Perdão. Não, Josias, por favor. Vai lá, Josias. Não, eu queria tirar uma dúvida rápida. A Mari fez um retrato fiel da situação política do Lula. Ao Lula convém muito esse encontro, né? Aliás, estava marcado para março, foi sendo protelado porque o Trump estava hipnotizado pela questão do Irã, pela guerra no Oriente Médio. O que eu queria lhe perguntar, Mari, é se você consegue enxergar algum interesse estratégico da parte do Trump nesse encontro. Por que o Trump concordou em fazer agora, dessa forma tão surpreendente, numa data que ninguém esperava? Do ponto de vista dele, há alguma coisa que salte aos olhos, que pode ser interessante para o Trump? Assim, Josias, o Trump queria ter essa conversa com Lula antes de viajar para a China, o que ele deve fazer em meados de maio agora. Também uma outra visita que foi atrasada por conta da guerra do Irã. E por quê? Porque a intenção de Trump é dizer a Xi Jinping que ele tem que se retirar das Américas, que ele precisa reduzir a sua presença na China e se concentrar na Ásia, naquela divisão de mundo que o próprio Trump tem defendido entre linhas, de que o quintal dos Estados Unidos volta a ser a América, enfim, a doutrina Monroe, como ele chama, né, misturando o próprio nome com a doutrina Monroe, né, que, enfim, previa essa ascendência dos Estados Unidos sobre o restante das Américas e o entendimento de que caberia à Rússia uma influência sobre o leste europeu e caberia à China uma influência sobre a Ásia e que, portanto, seria o caso de retirar a influência da China da região. O Trump tem tentado fazer isso com Lula, inclusive o Brasil emerge, é muito interessante de notar, tem hoje uma investigação em curso aqui pelo representante comercial da Casa Branca sobre um comércio prático, desleais de comércio que incluiriam uma overprodução industrial. Essa overprodução industrial, quer dizer, exceder o seu limite de produção para derrubar os demais competidores. E o exemplo que eles trazem, o Brasil não é investigado, a China é que está no foco, no alvo, mas o exemplo que eles trazem na preliminar da investigação, Josias, é justamente o Brasil e a fábrica da BYD, que substituiu na Bahia uma fábrica histórica da Ford. Eles veem nessa substituição, na troca de enfim, é muito mais do que uma indústria americana, né? Um símbolo americano, né? A automobilística Ford, que, aliás, lembremos, deixou o Brasil por conta própria, mas a substituição dela pela BYD com seus carros elétricos, que vem desbancando os produtores americanos, a Tesla especialmente, é uma coisa que enfurece a Casa Branca com muita clareza. Então, claro que o Trump quer trazer para a mesa com Lula isso, a redução da presença da China no Brasil, na região, e o interesse deles de obter acesso às terras raras do Brasil, também com a China no radar, porque a China é hoje a maior produtora do mundo e a maior exportadora também para os Estados Unidos, que precisam se livrar dessa dependência que tem em relação à China. Inclusive, já viram a China fechar a torneira, o que trouxe problemas, inclusive, para as Forças Armadas americanas, que não tinham mais terras raras suficientes para produzir seu maquinário. Portanto, o Brasil, com a segunda maior reserva conhecida de terras raras no mundo, é foco de interesse e a gente tem certeza que esses dois assuntos vão estar na mesa. Mari, bom dia, antes de mais nada. Você tem ideia do que pode ter sido a razão real da reunião em que o senador Flávio Bolsonaro foi fazer em Miami, agora junto com o senador Rogério Marinho, porque a gente ficou sabendo disso, que ele deu uma pirulitada para Miami,
antecipando-se a viagem do Lula, ia encontrar com o irmão Eduardo, ao que tudo indica, mas não sabe mais quem, e estaria voltando amanhã. Né? Tem que saber que, coincidentemente, ou seja, logo antes do Lula ir, né, para lá. Tem como saber o que ele foi tratar? A informação oficial, Léo, bom dia, é de que trata-se de uma agenda privada, que ele teria vindo visitar o irmão e que, portanto, nada disso seria tornado público. A gente sabe que não corresponde à realidade, inclusive porque ele vem acompanhado do seu coordenador de campanha, o Rogério Marinho. Tem havido uma certa romaria a Miami. Essa não é a primeira visita de altos nomes, né, da política ali, do entorno do Flávio Bolsonaro, para conversar com o Eduardo. Inclusive, há 2 semanas, o próprio Valdemar da Costa Neto esteve em Miami conversando com o Bolsonaro, com o Eduardo, tanto para tentar acalmá-lo em relação às disputas internas da direita, as tensões com o Nicolas, quanto para definir o futuro político do próprio Eduardo, que vinha aí flertando com a ideia de se lançar candidato a senador por São Paulo daqui mesmo. O que é visto por parte do entorno dele como uma iniciativa muito arriscada, até porque, enfim, uma impugnação dessa candidatura seria quase certa, o que abriria um caminho bastante seguro para que a esquerda, enfim, se elegesse para essas posições, para a posição no Senado em São Paulo, quase que por WO. Então, isso tem sido discutido. Na verdade, o Flávio volta para São Paulo ainda hoje, para Brasília, volta ao Brasil ainda hoje, parte daqui ainda hoje. Ele não passará por Washington, mas a gente sabe que pessoas do entorno dele estão municiando, sim, o Departamento de Estado com conteúdos e briefings para essa agenda com o Lula. Então, vai estar, por exemplo, todas as críticas recentes que o presidente Lula fez ao Trump sobre ele não ter o direito de mobilizar guerras ao redor do mundo, enfim, todas essas questões. Ele esteve na Europa, fez uma série de críticas. Eu fui informada de que há um dossiê já no Departamento de Estado com as aspas do Lula para municiar o Trump sobre todas as críticas recentes. Enfim, não há dúvidas de que a atuação deles segue em curso e que eles continuam empurrando aí o governo americano pela designação do Comando Vermelho e do PCC, que virou um foco central de atenção do grupo bolsonarista aqui nos Estados Unidos agora. Aliás, na agenda do presidente Lula hoje, né, reunião com Mauro Vieira, justamente preparativo para essa reunião de Lula e Trump, que está prevista para acontecer na quinta-feira em Washington. Ele deve embarcar para os Estados Unidos na quarta-feira, essa é a expectativa.